E aí, galera? Bom, tinha prometido aí pra vocês que ia dar uma força aí durante as férias, né? Passar alguns vídeos aí sobre banco de dados, sobre como conectar as linguagens de programação aí com o banco de dados, né? E agora no dia 9 de janeiro eu vou começar, né? Aproveitei um pouquinho aí as minhas férias, não que eu vá deixar de aproveitar, mas vocês têm que estar trabalhando aí pra concluir o projeto de vocês. Então isso aqui considerem como uma forcinha extra, né? Pra galera aí. Depois esse vídeo vai ficar, para quem quiser ficar consultando, eu vou deixar aí no YouTube. Eu ia fazer por transmissão ao vivo, mas recorre um pouco mais de recurso, né? Eu tenho que ter tempo, tenho que conciliar o meu tempo com o tempo de todo mundo, então dá mais trabalho. Eu vou colocar o vídeo vai ficar à disposição para agora, para as turmas futuras, enquanto as tecnologias não mudarem, a gente pode ir utilizando aí, né, esses vídeos aí didáticos como complemento do ensino de vocês, tá? Bom, não vou ficar muito teoria, tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível. Nesse primeiro vídeo, eu só vou explicar como fazer a conexão e já vou preparar um outro rapidinho para como fazer os inserts. Pretendo fazer vídeos curtos, tá? Bom, então vamos nessa. Aqui eu já deixei aberto aqui meu Visual Studio, tá? É o 2015, mas tanto faz se é o 2003, tá? Não tem muito problema. Instalei recente aí. Tenho que ter um banco de dados rodando, tá? O que eu aconselho, até para que vocês façam projetos e tudo mais, né? Projetos aí de ETEC, por exemplo, é usar o USB Web Server, tá? Ele é uma alternativa interessante, portátil, tá? Vocês vão colocar aí no pendrive e vai ter o banco de dados rodando, sem precisar ficar fazendo, exportando, importando. E já tem um banco de dados de verdade, um SGBD rodando, tá? Então já é usado aí nas aulas de PHP, né? Alguns devem usar aí nas aulas de PHP. Podem usar só o banco de dados em qualquer linguagem. Eu vou estar usando aqui no C Sharp, no Java, esse banco MySQL do USB Web Server. Beleza? Quem não sabe, é só vir aqui, ó, nesse site aqui, ó, usbwebserver.net, e vocês vão conseguir fazer o download. Eu estou usando essa versão mais atual aqui, que é a 8.6. Para que a gente vai fazer, serve, né? Uma coisa importante também, né, eu vou estar aqui trabalhando nessa de início com C Sharp, depois eu vou estar falando também do Java. Então o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui em C Sharp, depois eu vou fazer em Java, né? Então mesma coisa. E depois eu vou querer usar aí algumas coisas mais modernas aí de banco de dados com vocês junto com isso. Pois bem, aqui ó, vocês vão ter para linkar, né, o C Sharp com o MySQL, né, vocês vão ter que vir aqui no site do MySQL e vão baixar uma DLL, né? Então ele já vai vir aí com as classes, com tudo que é necessário para poder fazer essa conexão, para poder fazer os comandos e tudo mais, né? Então isso aí a gente não faz na unha, a gente só chama essas coisas. Então MySQL já tem no site aqui do MySQL, já tem tudo pronto, né? Então vem aqui, ó, no site do MySQL, na parte aqui de download, vocês vão ter os connector. A gente pega aqui o connector do .NET, né? Connector/net, né? E aqui, ó, vai ter algumas opções. Ele vem inclusive nesse aqui, Microsoft Windows, se eu não me engano, na hora que você entra. Ele vai querer que você instale. Não acho legal. É legal que a gente coloque aí a DLL mesmo, tá? Não instale nada. E usar a DLL conectando aí com o banco, né? Mais interessante. Então, puxo essa aqui, ó, .NET e Mono. E faço o download, né? Um critério aqui importante, né, para os senhores, quando vocês clicarem aqui no download, né, ele vai vir aqui, ó, e vejo bastante gente faz login. É legal ter um login, tá, aqui da Oracle e tal, para poder acessar alguns outros conteúdos aqui do MySQL. Porém, se você quiser baixar sem login, é só vir aqui embaixo e clicar, tá, ó, que aí você baixa sem precisar fazer o login. Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui. Não, eu tenho uma pastinha aqui, inclusive eu já tenho o connector aqui do Java, já tenho o connector aqui do .NET, né? Vou abrir aqui, ó, rapidinho para vocês darem uma olhada, ó. Tem aqui para a versão do .NET, então se eu estiver usando o .NET 4, eu vou estar trabalhando com esse aqui, ó. Tem aqui as DLLs. Se eu estiver trabalhando aqui com 4.5, é essas DLLs aqui.
beleza? O que a gente vai usar vai ser só esse aqui, ó, MySQL Data por enquanto, tá? Só esse aqui por enquanto. Pois bem, então, basicamente vocês vão ter que, antes de começar a fazer isso aqui, né, banco de dados, eu aconselho o seu SB Web Server, porém você pode instalar o MySQL na sua máquina, ter o serviço rodando e tudo mais. É que eu prefiro como ambiente de testes e tal, inclusive um conselho para que fique mais fácil aí de vocês portarem o banco aí em várias situações, projetor de auditório e tudo mais, tá? E baixar aqui as DLLs, tá? Vão vir compactadas, você descompacta, tá? Vai gerar a pastinha. Bom, para quem já sabe, né? É só abrir o USB Web Server, é só abrir, executar. E aí vocês vão ter, né? Executar esse arquivinho aqui, vocês já vão ter aqui um banco de dados rodando, né? Ele tem o Apache, tudo bonitinho, tem o MySQL aqui, que é só isso que a gente vai usar, só o MySQL, tá? Aqui nas configurações é importante a gente só olhar para ter ideia aqui, né? A porta do MySQL, ó, é 3307. A padrão do MySQL, que normalmente já vem aí quando você instala e tudo mais, é 3306, né? Então aqui a gente vai usar uma porta diferente, 3307. Isso vai ser importante na hora que a gente for fazer essa conexão com o banco. Beleza? Então vamos lá, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, nas configurações, tá? Pois bem, primeira coisa que eu preciso fazer, tá, é criar um novo projeto, tá? Então vou vir aqui, vou criar um novo projeto. Esse novo projeto, tá, eu tenho que colocar ele aqui, ó. Eu vou fazer ele aqui com Windows Form Application, tá? Depois eu posso até fazer alguns vídeos também explicando um pouquinho como trabalhar com o WPF, né, com o WP, que são coisas bem interessantes. Às vezes até dá uma chamadinha ASP.NET também, que é bem bacana, né? Então, pois bem, vou trabalhar aqui com Windows Form Application, que vai estar sendo trabalhado em aula aí com vocês, tá? E vou colocar aqui o nome do projeto. Vou colocar aqui um exemplo de CRUD. Exemplo CRUD, tá? Então, só para já constar aqui, vou criar um projetinho exemplo CRUD, tá? E a primeira coisa que eu preciso aqui me preocupar, assim que eu fizer isso, é de colocar, eu começar a trabalhar com isso aqui, eu preciso apontar a referência, tá? Por quê? Aqui, ó, em referências, tá as DLLs que já estão como referência aqui para esse projeto, tá? Então ele já vem aqui, são automáticos para ter toda essa estrutura de janelas e tudo mais. E eu preciso colocar aquele MySQL aqui. Porém, eu acho interessante que a gente copie a DLL para dentro do projeto, né? Então, ó, eu sei que o meu projeto vai estar aqui, ó, em C2 pontos, né? Ou, perdão, posso vir aqui direto, ó, documentos, né? E aqui em documentos, né? Tem coisa pra caramba aqui. Eu tenho aqui esse carinha aqui, ó, né? Visual Studio 2015. Dentro do Visual Studio 2015 eu tenho projetos. E dentro de projetos aqui, ó, tem um exemplo CRUD, tá? São os últimos projetinhos aqui que eu fiz alguns exemplos aí. Coloco aqui exemplo CRUD e vou abrir aqui a pastinha. Tá tudo aqui, ó, tá? Os itens do projeto, os forms e tudo mais, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui rapidinho, né? E vou dar o nome dessa pasta aqui de Connector. Vou colocar aqui conexão, tá? Bem simplesinho aqui, ó, tá? Ia colocar Connector, mas colocar aqui conexão. E aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no meu Connector do .NET. O que eu vou usar aqui vai ser o 4.5, né? Se eu for olhar aqui, ó, no meu projeto, né, ó, der um botão direito aqui, ó, tá? No meu projeto, vem aqui em propriedades, tá? Vocês vão ver que eu estou usando aqui, ó, o .NET Framework 4.5.2, tá? Então, vou utilizar esse. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Simplesmente venho aqui, pego a DLL que eu preciso, que é essa MySQL Data, Ctrl C, Ctrl V, ó. Por quê? Porque agora ela pertence ao projeto. Se eu trocar daqui, ela vai, e o projeto for aberto novamente, ele vai saber que é daqui. Não corre o risco de, se eu precisar exportar e ter que colocar o caminho todo de novo, tá? Então já fica dentro do projeto. É bem mais organizado, tá? Bem melhor. Bom,
que eu vou fazer agora? Aqui em referência, eu vou vir aqui dar um botão direito em referência e vir aqui em adicionar referência. Clicando aí, eu vou vir aqui em browse. Aqui ele inclusive já está apontando, porque eu fiz um outro projetinho agora há pouco assim, tá? Vou vir aqui em browse. Ok? E vou procurar onde é que está a minha conexão, tá? Então ele veio aqui, ó, um formuláriozinho que eu montei agora há pouco, ele puxou aqui, ó, formulário, né? Mas não é isso que eu quero. Vou vir aqui o caminho, vou dar uma volta, vou voltar aqui um pouquinho, né, ó. Vou deixar aqui em project, né? E em project eu vou vir aqui, ó, exemplo CRUD conexão MySQL data. Beleza? Então eu já fiz o caminho para ele, ó. Então tá dentro desse projeto. Vou clicar no OK. Referência adicionada. Vocês já vão ver que tá aparecendo aqui, ó, MySQL data, tá? Porém, só com isso ainda não rola, tá? A conexão. Não rola ainda. O que eu tenho que fazer para poder conectar, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Vou dar 2 cliques aqui no form, porque eu vou abrir o código do form, né? Aqui eu tô vendo o design, que eu vou abrir o código. O código do form, ele tem aqui, ó, todas as using, ou seja, tudo aqui que estou importando para dentro dele, tá? Que é importante. Aqui ele tem o nome do namespace, tá? Dessa estrutura aqui. E aqui já tem chamando aqui, ó, a classe form1, que era de form, né? O método construtor e aqui o form load, né? Que é onde ele está carregando esse formulário, né? Então tudo que eu quiser que apareça no momento do carregamento do formulário é aqui, né? Porém, o que vai ser importante para a gente é aqui em cima, ó, as using. Então vou falar que eu quero puxar esse MySQL data para dentro e usar aqui dentro do meu projeto. Não basta ele estar ali de referência, eu tenho que puxar ele também, tá? Então eu vou ter que ir lá, ó, colocar using. Vou chamar aqui, ó, o MySQL, tá? Ponto. Ele já vai chamar aqui, ó, o data. Ponto. MySQL client, né? MySQL cliente, tá? Bom, galera, basicamente aí eu já tô dizendo pro C#, tá? Que eu tô puxando, tá? O conteúdo dessa DLL aí, tá? Para dentro do meu projeto, tá? Então estou usando aí as opções de MySQL como cliente para dentro desse projeto. Vou voltar aqui para o design. Vou vir aqui, ó, nas ferramentas, né? Então vocês vão ter algumas ferramentas aqui. Então tem data, menu, componentes, né? Bem parecido aí com o que tem no Swing do Java, tá? Que também foi usado em algumas aulas, tá? Bom, então aqui é só achar o botãozinho, C# bem assim mesmo, achou o botãozinho, arrastou, tá aqui, ó, tá? Bom, aqui eu só vou renomear, né, no text aqui, vou colocar aqui o nome, sei lá, exemplo, colocar aqui conecta. Não. Tá? Então, quando eu clicar nesse botão é só para saber se ele conectou ou não, tá? Então aí a gente vai começar esse trabalho, tá? Ah, como é que eu faço para programar no botão? 2 cliques no botão, tá? Estou programando aqui dentro do botão. Pois bem, primeira coisa, né? Antes da gente começar aí a fazer a real conexão com o banco, eu vou colocar aqui, ó, um try e um catch. Tá? Try catch. Bom, tem essa estrutura chamada try-catch, né? Na verdade tem o try-catch finally, mas eu só vou trabalhar por enquanto com try-catch com vocês, tá? Vamos fazer uma estrutura bem concisa por enquanto, tá? E depois a gente vai evoluindo um pouco mais. Então essa estrutura é o seguinte, ele vai ter uma tarefa que vai ser realizada aqui. Se essa tarefa não der certo, se o que for realizado aqui por algum motivo der um erro, gerar uma exceção, né? Então isso aqui vai cair no tratamento de exceções, então vão ter vários tipos de exceções, as exceptions, né? Então, se cair dentro, se tudo que acontecer aqui dentro der certo, fica aí. Agora, se der alguma exceção, se der algo errado, né? Então, aí eu vou ter a oportunidade de tratar aqui com os catch. Por enquanto, vou deixar assim, tá? Só um catch, só bem simples. Depois dá pra gente colocar
vários tipos aí de tratamento para as mais derivadas exceções aí que a gente vem a ter, tá? Pois bem, então agora eu vou começar a fazer mesmo a minha conexão. Como minha string talvez fique um pouquinho grande, eu vou usar aqui em um formato bem legal. Não gosto muito de quebrar, mas eu quero que vocês entendam aí o que a gente vai colocar, por isso eu vou fazer dessa forma, tá? Então, ó, vou começar aqui chamando, ó, o MySQL, tá? O MySQL Connector, tá, ó, MySQL Connection, tá? E vou criar aqui, tá, um objeto de MySQL Connection, ou seja, a minha conexão, tá? Basicamente isso aqui é o que vai me conectar ao banco, né? Vou chamar aqui de objeto conexão. Opa, digitei tudo errado aqui, ó. Objeto com, por exemplo, né? Ó. Então, objeto conexão. E vou instanciar, né? Boa e velha instância que vocês já conhecem. Quando eu chegar aqui, ó, né? E abrir aqui, ele já vai me dar aqui a opção. Eu tenho aqui a opção de deixar ele, tá? Sem parâmetro, né? Aquilo que ele estava querendo mostrar naquele momento, que eu tinha duas opções. Sem parâmetro ou, né? Só ver aqui se ele aparece. Ou, ó, sem parâmetro nenhum ou com a string de conexão, tá? Se eu deixar ele sem parâmetro, nesse aqui, sem passar nada no construtor dele agora, eu depois vou ter que passar essa string da mesma forma, tá? Eu gosto particularmente de fazer desse jeito, tá? Já passando a string de conexão aqui, é a forma que eu gosto de fazer, tá? Pois bem, aqui eu estou preparado para passar aí a string de conexão, né? Ou seja, o texto que vai passar todos os parâmetros, né? Aí para o C# que ele possa conectar ao banco de dados, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso informar para ele é o server, né? E coloco o sinalzinho de igual mesmo, tá? O server, qual que é meu server? É o localhost, que é o que eu estou colocando aqui. Se eu tivesse que apontar o IP de um servidor, alguma situação, eu colocaria, né? Ponto e vírgula. Depois eu vou passar qualquer porta que eu vou estar trabalhando, tá? O MySQL usa 3306 normalmente. Porém aqui, ó, eu vou estar usando a 3307 porque eu estou usando o USB Web Server, tá? Então já aponto lá como 3307, né? Lembrando que tudo separado aí por ponto e vírgula, né? Depois eu vou colocar aqui, ó, qual que é o user, né, ó, user ID, tá? Qual que é o meu usuário, tá? Aí é que eu vou trabalhar. Nesse USB Web Server eu não criei usuário nenhum, mas eu sei o root, tá? Então vou usar o root, tá? E depois lá o que ele pede pra gente também é qual que é o banco de dados, qual que é o database. Então eu vou colocar aqui, ó, database, tá? E vou apontar. Eu ainda não criei esse banco, inclusive, tá? Eu vou criá-lo. Então vou colocar aqui, ó, bd, tá? Underline CRUD. Beleza? Então vou criar ainda esse banco. Não o criei, tá? E vou colocar aqui o password. Aí ele já pede aqui qual que é o password. Password do que? Do banco de dados, tá? A senha aí do root padrão do USB Web Server é USBW. Beleza? Então, ó, vou até deixar aqui bem curtinho aqui, para não precisar reduzir muito a letra. Vou até dar uma aumentadinha aqui, ó, para ficar bem visível aí para todo mundo, tá? Então, ó, isso aqui foi string de conexão, né? Aí eu tô passando todos os parâmetros necessários, né, pro C# já identificar qual que é meu banco, né? Então, agora, lógico que eu vou ter que vir aqui, vou vir aqui no Workbench, né? Eu gosto de trabalhar com Workbench também. E aí eu vou criar conexão com o meu banco aqui, ó. Esse banco aqui me permite conectar com o Workbench.
Vocês já devem saber disso, mas eu vou fazer aqui, ó. A única coisa que eu preciso tomar um cuidado aqui, eu deixo aqui o hostname, 127.001 é o meu localhost, né? Vou trocar aqui a porta para o 7 e já posso até testar a conexão, ó. Ele vai me pedir a senha, que eu sei que é o SBW, né? E ele vai falar aqui, ó, que conectou com sucesso. Só preciso dar um nome, vou colocar aqui, ó, como USB Server. E vou clicar no OK, ó. Vai criar minha conexãozinha aqui, ó. Já do root, do USB Server. Tudo bonitinho. Vou passar agora, né, ó. Assim que eu cliquei, ele já veio pra cá. E aqui eu vou criar o banco. Não, vou dar o comandinho aqui, ó. Vou tirar essa telinha daqui, né? E vou dar o comando aqui, ó. Create. Coloquei bem grande, né? Database bd underline CRUD. Beleza, ó. Criei o banco. Poderia clicar no raiozinho aqui de Ctrl Enter. Criei o banco, né? Beleza, então agora já tudo isso aqui já existe. O banco que eu apontei aqui já existe, né? O usuário aqui já existe, que é o root que eu estou usando, porta, server, localhost. Então só falta eu avisar o seguinte, ó, quero que esse banco abra. Então aqui eu estou passando tudo que ele precisa para saber como abrir esse banco de dados, tá? E aqui eu vou chamar o meu objeto com meu objeto aqui de conexão ponto open, né? Chama esse método aqui, ó, que ele abre o banco, tá? Se tudo isso deu certo, eu vou querer que ele mande uma mensagenzinha, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou usar aqui o mbox, né? Que eu dou um tab aqui, ó, e ele já coloca o messagebox.show, né? Que é a telinha lá de alerta do C Sharp, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar conectado. Eu tenho uma outra preocupação, que sempre que eu faço todas as atividades do banco e tudo mais, não, eu fecho minha conexão, tá? Eu tranco ela. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, meu objeto de conexão, ponto, né, close. Chama esse outro método aqui, ó, para fechar, tá? Vou até colocar aqui, ó, alguns comentários, tá? Depois eu vou colocar aqui alguns comentários aqui para vocês, tá? Para que vocês lembrem aí do que está ocorrendo, tá? Então eu vou comentar depois aqui. Vou colocar aqui o que significa isso, que isso aqui é instância. Eu vou colocar aqui que isso aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, né? Conecta não. Passa a string de conexão, pra vocês lembrarem, né? Esse aqui, ó, abre o banco de dados, né? E esse aqui, vocês já sabem, fecha a conexão, tá? Fecha aí a conexão com o banco, beleza? Então, só para vocês terem essa ideia aí, tá? E se caso der alguma coisa errada? Se caso der uma coisa errada, eu só vou, por enquanto, eu só vou colocar essa mensagem, tá? Porém, aí tem os mais derivados tipos de tratamento de erro. Cada erro tem o seu tipo de tratamento, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que foi não conectou, tá? Então, se tudo der certo, vai aparecer essa mensagenzinha aqui, ó, conectou. Se não deu certo, vai aparecer a mensagenzinha aqui, não conectou, né? Então, basicamente, é isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá para ver, ó. Vamos rodar, tá? Vou clicar aqui no Start para rodar aqui minha aplicação. Esperar aqui a boa vontade, né? E a rapidez aí do Visual Studio. Opa, abriu. Clico no Connect, ó. Vamos ver? Conectado. Deu certo, né? Ó. Então toda vez que clicar aqui, ó, ele abre o banco, rapidinho ele já fecha, tá? Então eu sempre vou trabalhar assim: abro o banco, faço o que eu quero, fecho, né? Pois bem, fechei aqui, né? Mesma coisa que ter fechado aqui. Vou criar um problema.
Por exemplo, vou apagar aqui, ó, o BD do CRUD, vai ficar o banco CRUD. Banco CRUD não existe, tá? Então ele vai dar um erro. Então vai cair aqui, ó, não conectou. Beleza? Vamos lá. Coloco, ó, não conectou. Tentou conectar com o banco, não teve resposta, não conectou, tá? Então gerou uma exceção, gerou um erro, tá? Então, graças a esse erro, tá? Ele não vai conseguir conectar. Ah, mas se não tivesse o try-catch, eu vou até tirá-lo. Depois eu dou Ctrl X e coloco de volta, tá? Vamos lá. O que ia acontecer, ó? Tá? Ele simplesmente não ia dar aquela mensagem, ia cair numa exceção, ó, que ele chama aqui de uma MySQL exception, né? E aí ele vai apresentar esse erro, ou seja, trava o programa, não tem tratamento, tá? Por isso que é muito importante usar, tá, o try-catch, para não acontecer coisas parecidas com essa, tá? Tudo bem que aqui está no ambiente de desenvolvimento, imagina isso depois no ambiente de usuário, né? Então não vai aparecer essa telinha, mas vai aparecer uma mensagem parecida, né, da aplicação do Windows reclamando isso dele, tá? Então, evitar isso, tá? A gente vai trabalhar com try-catch, tá? Porque aí se der algum erro, ó, a gente consegue tratar, consegue fazer alguma coisa para não parar a aplicação e não dar esse erro feio aí para o nosso usuário. Beleza? Então, ó, essa primeira parte aqui foi só com o objetivo de passar isso aqui, ó. A gente entendeu o uso do try-catch, né? Bem básico ainda, porque tem muita coisa ainda para falar sobre try-catch. E essa conexão básica aí do MySQL. Beleza, galera? Então, essa primeira videoaula acaba aqui. Depois eu já vou começar a mostrar para vocês como é que faz um insert, como é que faz o update, né? Um select, um delete, né? E aí vocês já vão ver tudo isso aí comunicando com o banco, né? Que é bem bacana. Beleza? Até mais. Fui!